Depois dos 60, você não pode mais errar. Mas o problema é que a maioria ainda está errando. Tem gente que acha que imóvel é o investimento mais seguro do mundo. Tem gente que acha que agora é hora de parar de arriscar. E tem gente que simplesmente não planejou nada. E sabe o que essas três pessoas têm em comum? Podem perder tudo exatamente agora. Hoje você vai entender o que realmente muda nos investimentos depois dos 60. O que é segurança de verdade? E principalmente, o erro que destrói patrimônios na aposentadoria. Porque chegar aos 60 não é o fim do jogo, mas é o momento em que qualquer decisão errada custa muito caro. E para essa conversa, eu trouxe alguém que entende exatamente como proteger, construir e não destruir patrimônio nessa fase de vida. Agora me responde uma coisa: depois dos 60, você deveria focar em segurança ou ainda dá tempo de crescer? Janaína, imóveis ainda são um bom investimento? Para quem compra imóvel com estratégia, conhecimento e sabe aproveitar as boas oportunidades do mercado imobiliário, sim, imóveis sempre foram e sempre serão uma ótima opção de investimento. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Man of 60. Provavelmente o podcast mais eclético para essa faixa etária. Aqui nós falamos sobre relacionamentos, acabamos de falar sobre infidelidade, falamos sobre hobbies, falamos sobre viagens e nada mais justo do que falarmos hoje sobre investimentos, aquilo que move o mundo, o dinheiro, e uma das boas maneiras de investir o nosso dinheiro. Eu queria agradecer a todos vocês que nos estão alavancando. Nós estamos com quase 200 mil visualizações. Isso é graças a vocês, tá? E eu queria pedir que, antes de iniciarmos propriamente o episódio, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe, comente. Nós nunca deixamos nenhum comentário sem resposta, tá? E ative as notificações, perfeito? Isso vai fazer com que o canal avise vocês toda vez que tiverem um novo episódio. E, Janaína, me diz uma coisa. Eu sempre deixo à vontade os nossos entrevistados para que a gente não cometa nenhuma injustiça, então a gente pede que eles se apresentem. Então, Janaína, quem tu és, de onde é que tu vem, do que te alimenta, o que tu faz? Te apresenta para o pessoal do nosso canal. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada, João Emílio, pela oportunidade de estar aqui no seu canal, no Man of 60. Eu sou Janaína Silva, tenho 25 anos de mercado financeiro, sou uma ex-bancária, atualmente uma estrategista patrimonial, especialista em investimentos, e o meu foco atualmente é o investimento no mercado imobiliário. Eu atuo assessorando investidores, mais precisamente investidores que desejam investir em imóveis na planta. E minha atuação atualmente é o litoral norte de Santa Catarina, né? Uma região onde há um grande potencial de valorização, grandes oportunidades para investidores. Tu falasse estrategista patrimonial. Me define isso. O que faz uma estrategista patrimonial? Então, João Emílio, como tudo na vida, né, que a gente deseja que dê certo, que tenha bons frutos, a gente precisa ter estratégia, né? E estratégia na vida financeira e mais precisamente na vida patrimonial é essencial. É essencial para quê? Para que a gente tenha
boas decisões, para que a gente tenha bons ativos financeiros, para que a gente garanta a segurança, a credibilidade, por exemplo, na aquisição de um imóvel, né, na aquisição de um empreendimento. Então, sempre, quando a gente fala em finanças, em investimentos, sempre a estratégia deve estar presente, né? E o estrategista patrimonial, ele assessora as pessoas justamente nisso, na visão, né, no melhor gerenciamento da sua vida financeira. E aí, quando a gente fala em patrimônio, a gente não fala apenas em imóveis, né? Porque a gente considera que patrimônio corresponde a todos os ativos que a pessoa possui, no caso, os ativos financeiros. Então, por exemplo, aplicações financeiras, elas compõem o patrimônio de uma pessoa, né? De uma pessoa ou de uma empresa, assim como os imóveis. Então, tudo que a pessoa, em tese, né? Tudo que a pessoa possui em seu CPF ou no CNPJ de uma empresa correspondem aos ativos, correspondem ao seu patrimônio. Então, o estrategista patrimonial ele ajuda nesse olhar, né? Nesse gerenciamento da vida financeira da pessoa, do Tu sabe, investidor. tu sabe que o público-alvo aqui do nosso canal, não é à toa que o podcast é Men of 60, é um público 60 a mais. E eu te pergunto assim, ó, depois dos 60 anos, a estratégia de investimento muda? Quer dizer, o perfil do investidor 60 a mais muda? Sim, muda. Muda porque ah, a partir da segunda metade da vida é necessário sempre zelar para que a gente mantenha, para que a gente preserve aquele patrimônio. Né? De forma que assim, que o investidor ele esteja menos exposto às volatilidades de mercado, por exemplo. Claro, isso é muito particular, né? Há aqueles investidores que mesmo, né, que já têm experiência de mercado, que se sentem seguros ou que usam a sua própria estratégia de investimento, que eles sim, que eles aceitam correr mais riscos, mesmo já na segunda metade da vida. Mas no geral, quando se fala digamos assim, em investimentos, há uma, digamos assim, uma recomendação de que, com o passar da idade, haja uma menor exposição ao risco, à volatilidade. Existe uma regra no mercado financeiro que não é uma regra, é uma recomendação, né? Onde se fala o seguinte, que a gente faz um cálculo muito simples, é 80 menos a idade da pessoa. Por exemplo, um homem com 60 anos, né? Ou uma mulher com 60 anos. Hoje, se a gente for fazer esse cálculo, 80 menos 60, 20. 20% seria o percentual máximo aceitável dentro dessa regra, né? De exposição a ativos voláteis, ativos de maior risco, como por exemplo no mercado de ações, né? Por quê? Porque se a pessoa correr muitos riscos, né? Ela tende, ela pode demorar mais para recuperar, por exemplo, uma queda financeira, uma queda de rentabilidade. A gente vive, né, num cenário econômico, não apenas a nível Brasil, mas a nível mundial, com muitas oscilações. Nós temos muitos fatores que interferem no mercado financeiro, não é mesmo? Então, quanto mais a gente puder zelar para que essa estratégia de investimentos ela esteja adequada à idade, ao padrão de vida e aos objetivos do investidor, da pessoa, melhor, não é? Existe algo também no setor de investimentos que a gente chama de tripé de investimentos, né? Onde se tem no tripé segurança, rentabilidade e liquidez. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse tripé ele é a base da vida financeira da pessoa. Mas dificilmente um único ativo financeiro, um único investimento, ele vai reunir os três pilares. Então, é necessário sempre que haja uma diversificação de investimentos para que, ao longo do tempo, a pessoa tenha um bom retorno, né? Numa visão mais de médio e longo prazo. Interessante esse, porque eu ia te pegar esse teu gancho que tu falasse, eu ia dizer que critérios se usa para
definir isso, e a idade é um fator fundamental, né? Mas, inclusive, para investimentos imobiliários, a idade também conta? Exato, João Emílio. O que que acontece? Investimentos imobiliários, eles, primeiramente, imóveis acaba sendo um ativo ou uma modalidade de ativos que a pessoa, que o investidor que tem um planejamento, ele normalmente ele tem em sua carteira de investimentos, ele tem em seu patrimônio imóveis. E, Janaína, me diz uma coisa, existe uma idade em que o risco deve diminuir também? Então, não há uma idade específica, mas a tendência é que, com o passar do tempo, a exposição ao risco diminua cada vez mais. E aí a gente leva em conta aquela regra dos 80 menos a idade, né? Então, assim, é uma diretriz para que a pessoa não concentre muito do seu patrimônio em ativos arriscados, que não tenha grande risco de perda, né? E aí, ao mesmo tempo, ela vai direcionar os seus recursos para algo mais seguro, para algo mais estratégico, né? Onde ela possa ter ao mesmo tempo um bom retorno, né? Para garantir a sua qualidade de vida ao longo do tempo, garantir a sua aposentadoria, né? Tudo isso faz parte da estratégia de investimentos. O 60 a mais é um público já todo ele, quase, eu acho que a gente pode afirmar, 100% de aposentados. Qual é o erro mais comum, o erro financeiro mais comum que tu vê para esse pessoal ou aposentado ou próximo da aposentadoria? Então, eu me arrisco a dizer que o brasileiro, no geral, ele não se planeja para a aposentadoria. Então, a ausência de planejamento é o grande erro, né? Normalmente. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, elas tendem a viver o presente, a viver no curto prazo, né? A estabelecer o seu padrão de vida conforme ali, né, as suas necessidades, enfim, mas há uma certa resistência nossa como brasileiros, né, como sociedade, em pensarmos, em planejarmos a aposentadoria. Então, eu acredito que este seja o grande risco, não se planejar adequadamente. Por quê? Porque com a idade, os custos tendem a aumentar, né? Os cuidados com a saúde, os custos para mantermos a nossa qualidade de vida, né? E para realizarmos tudo que, né, temos desejo, né? As nossas viagens, os nossos projetos. Então, tudo isso demanda um planejamento, né? Demanda uma estrutura financeira. E aí, muitas vezes, ocorre isso. Não, como não houve o planejamento, também o risco de frustração na vida também pode aumentar. Me diz uma coisa, tu como estrategista patrimonial, existem pessoas que têm o patrimônio todo em imóveis. Tu acha isso bom, ruim? Pode ser algum problema? Enfim, qual é teu ponto de vista sobre isso? Então, ter a maior parte da concentração do seu patrimônio em imóveis também não é o mais recomendável. Por quê? A gente sempre zela pela diversificação de investimentos. Então, assim, o imóvel, e especialmente imóveis prontos, eles têm normalmente uma baixa liquidez. Ou seja, se a pessoa necessitar daquele valor, né, por qualquer emergência ou por alguma demanda na sua vida, né, se ela precisar vender aquele imóvel para ter o valor em mãos daquele bem, normalmente demora um tempo, né, não é algo tão imediato. Exige aí essa baixa liquidez, digamos assim, não é? Então, a pessoa precisa justamente planejar, né? Ter um percentual que não vá comprometer o outro lado, né? A disponibilidade de recursos, que a gente chama de reserva de emergência, para as demais situações da vida. Então, assim, é necessário ter um equilíbrio, né? Imóveis sempre vão garantir uma valorização ao longo do tempo, né? Eles sempre vão corresponder à parcela do patrimônio onde a rentabilização vai ser mais a médio e longo prazo, além de ser um investimento seguro, né? É algo, é um bem, não é um ativo que está no sistema financeiro, é um bem
que você possui, né? E que tem as suas regulações também. Então, a gente sempre tem que zelar para que haja um equilíbrio, para que não haja uma concentração muito alta, justamente para não comprometer a liquidez do seu patrimônio. Nos 60 a mais, a pessoa nada mais é daquilo que ela foi a vida inteira. Então, uma pessoa que chega, vamos supor, depois dos 60, sem um planejamento, tu acha que ainda tem solução? Ela ainda pode, ah, reorganizar a sua vida financeira? Sempre, sempre há tempo, sempre há solução, com um olhar real, com um olhar verdadeiro, digamos assim, sobre a vida financeira, sobre os objetivos daquela pessoa, sobre a sua realidade financeira, sobre os seus custos, né, os seus custos fixos e também aqueles custos que podem ser, digamos assim, otimizados, né? Então, sempre há tempo de se buscar um planejamento, né? E de se buscar esse planejamento para uma melhor qualidade de vida aí, né, ao longo do tempo. Existem pessoas que advogam, não sei baseado em quê, obviamente, talvez na experiência delas, em que imóveis já deixaram de ser um bom investimento, tanto é que várias pessoas se desfazendo dos seus imóveis e partindo para o aluguel. E agora eu te pergunto para ti, uma especialista, o imóvel ainda é um bom investimento? Eu defendo que sim, João Emílio. Sempre vou defender que imóveis são um bom investimento. Por quê? Porque imóveis, eles são, como eu já comentei antes, eles são ativos, né? Eles são bens reais que estão no seu nome, né? Que você dificilmente vai ter, digamos assim, salvo se houver uma penhora ou qualquer algo do gênero, né? Mas ninguém vai lhe tirar o imóvel, né? Dificilmente vai haver isso. E o que que acontece também? Hoje, no caso, a nível Brasil, né? O Brasil é composto de muitas realidades. Então, sempre é importante observar todas as variáveis envolvidas aí, por exemplo, numa aquisição imobiliária, né? Por exemplo, a valorização, o potencial de valorização da região, né? O tipo de imóvel, o objetivo do imóvel, né? Então, por exemplo, a aquisição de imóvel para investimentos, o mote principal? A pessoa precisa observar qual é o potencial de valorização daquela região, por exemplo, qual é o tipo de imóvel que ela vai adquirir que vai lhe dar o melhor retorno ao longo da vida, né? Então, sempre os imóveis sempre vão caracterizar um bom investimento, sempre observadas todas as variáveis e as oportunidades também no mercado financeiro, do mercado imobiliário, melhor dizendo. Sim. Mas dentro dessa ideia de que o imóvel vale a pena, agora eu te pergunto assim, vale a pena o imóvel, tu comprar, vamos supor, uma situação hipotética, tá? Num preço bom para revender, ou tu comprar um imóvel independente com fins de locação? Também depende, João Emílio, porque o que que acontece? Sempre será necessária essa análise pontual da região e do tipo de imóvel. Por quê? Porque muitas vezes há custos aí envolvidos, né? Então é importante observar e usar a estratégia patrimonial para isso, no sentido de fazer uma projeção tanto dos custos quanto dos ganhos. Obviamente, se os ganhos superarem os custos, sempre vai ser um investimento interessante. A nível de retorno, né? De retorno financeiro imediato. Por exemplo, aquisição de um apartamento com possibilidade de locação via Airbnb, por exemplo, né? A depender da região onde o imóvel estiver localizado, vai haver uma demanda, né? Quanto maior for essa demanda por locação de temporada, obviamente melhores serão as receitas. Mesmo assim, precisam ser observados os custos, né?
Mas no geral, quando se tem uma região, quando o imóvel está localizado numa região onde há uma grande demanda, há um bom potencial de retorno, né? Estima-se, por exemplo, no caso das locações por temporada, né? Estima-se aí, para vocês terem uma ideia, um percentual, no caso do litoral norte de Santa Catarina, que hoje é o meu foco, né? É o meu foco de trabalho para investidores. Estima-se, uma rentabilidade acima de 1% ao mês, né? Em termos de rentabilidade mensal para o investidor, além, claro, da valorização do próprio imóvel. Então, sim, a depender da região, é sim um ótimo investimento. E, obviamente, por exemplo, essa assessoria de orientar o teu cliente se é um bom negócio, isso faz parte da tua função, né? Obviamente. Tu vai dizer. Certamente, João. Certamente, né? Essa é a minha função, né? Através do conhecimento, através dessas análises de mercado, através da análise pontual dos objetivos, da realidade financeira da pessoa, né? A gente consegue chegar numa linha, né? Onde o investidor ele vai ter um bom retorno, né? E aí existe uma gama de possibilidades, não é? O mercado imobiliário ele é muito amplo, né? Ele é muito vasto em possibilidades. Então, quem conhece o mercado tem melhores condições de apontar a direção, né? De apontar os melhores caminhos, os melhores retornos e fazer essas análises de forma bem realista. Isso é bem importante. Pois é, porque eu ia aproveitar o teu gancho de te perguntar qual é a diferença de investir entre imóvel comercial, residencial e de temporada. Justamente o objetivo, né? Justamente o objetivo, porque o que que acontece? O imóvel comercial, todos os três tipos, né? Os três nichos, comercial, residencial e temporada, cada um terá os seus custos, né? Cada um terá suas características específicas, né? Vamos colocar ali, vamos falar dos imóveis residenciais e dos imóveis para locação por temporada, né? Uma locação fixa e uma locação por temporada. Cada um deles vai ter os seus custos e também é necessário sempre analisar a demanda, né? A demanda dessa locação, porque o que que acontece? Se você tem um imóvel, por exemplo, né? Uma questão prática, né? Se você tem um imóvel residencial numa região onde não há uma demanda tão frequente, o risco que você corre, por exemplo, de ter o seu imóvel sem locação e tendo que arcar, por exemplo, com todos os custos condominiais, com os custos fixos do imóvel é maior, né? Então, assim, sempre precisa ser analisada a demanda também daquele local, daquele bairro, daquele município, né? Se é uma região litorânea, se é uma região turística, se tem demanda de negócios. Hoje é algo bem frequente também, analisar a demanda de negócios que há numa região. É impressionante como a gente nota a importância, então, de uma orientação de um profissional, né? Porque eu te pergunto assim, qual os maiores, uma pessoa sem uma assessoria, quais os maiores erros que um investidor imobiliário pode fazer? Olha, João Emílio, são muitos, né? Por exemplo, adquirir um imóvel e não ter demanda de tanto de locação quanto de venda é um grande risco, não é? Você ter aquele bem e não conseguir ter o retorno dele, né? Ou, né, por outro lado, não ter uma valorização satisfatória, porque também tem isso. Nem todas as regiões do país, nem todos os municípios, né, nem todos os bairros dentro de uma mesma cidade, por exemplo, tem uma valorização constante, né? Ou depende muito. Às vezes, assim, por exemplo, num determinado bairro, é construído ali um shopping, por exemplo. Obviamente, todos os imóveis do entorno vão ter uma boa valorização, né? Então, assim, esse eu vejo como sendo o principal risco, né? O principal risco de não se ter um retorno do imóvel. Já por outro lado, se falarmos em imóveis na planta, né, na aquisição de imóveis da planta, que é hoje o meu foco de trabalho, atender investidores que tenham esse objetivo, né, para ter um bom retorno, né?
Hoje, o mercado da construção civil, ele está muito mais regulamentado, né? Antigamente a gente via lá muitas construtoras falindo, né? Tendo dificuldades financeiras, muitos investidores, né? Com riscos, né? De perder o seu patrimônio ali já investido. Hoje isso dificilmente acontece. Por quê? Porque as construtoras elas estão sendo muito observadas, né? Elas têm uma gama muito maior de regulações que elas precisam atender para colocar um empreendimento em pé, digamos assim, né? Para construir um empreendimento. E tudo isso acaba dando segurança para o investidor. O próprio investidor tem como conferir essas informações. Há, inclusive, informações públicas disponíveis, né? Para que o investidor possa se proteger, de situações desse tipo. Então, é algo bem seguro e bem viável, sim. Interessantíssimo. E me diz uma coisa, e caso as pessoas, porque tem muita gente que se interessa por um determinado imóvel e ele vê que aquele imóvel enfim, vale a pena comprar um imóvel financiado ainda? Então, João Emílio, mais uma vez é necessário observar sempre os custos, né? O que que acontece? Um financiamento, e especialmente falando em financiamento bancário, são muitos os custos envolvidos, né? Além do próprio efeito do juro ao longo do tempo, né? O juro é o grande vilão aí dos financiamentos e dos empréstimos, né? Por experiência própria aí no mercado bancário. Então, assim, um financiamento ele sempre vai ter custos envolvidos, né? Custo de abertura de crédito, os seguros, né? E o reajuste das parcelas. Então, assim, sempre tem que colocar na ponta do lápis, né? Adquirir um imóvel financiado para investir, por exemplo, para locação, precisa a locação ela precisa ser muito mais rentável do que os custos do financiamento, né? Já por outro lado, adquirir imóvel na planta, pensando numa locação futura, o cliente ele não fica, ou o investidor, ele não fica sujeito aos juros bancários, porque aquele financiamento, ou melhor, o parcelamento, a gente não chama de financiamento, a gente chama de parcelamento. O parcelamento é feito com a própria construtora. E o reajuste, ele é mais ameno, digamos assim, né? Mais ameno do que o próprio financiamento bancário. Então, é mais vantajoso, né, adquirir, por exemplo, um imóvel na planta com esse viés de, quando estiver pronto, colocar em locação, do que propriamente financiar o imóvel pronto e colocá-lo em locação, porque normalmente os custos não batem. E essa assessoria toda para ver se vale a pena o investimento, isso é tudo contigo. Perfeito, João, é isso aí, né? Tendo todas essas análises em mãos, né? Tendo o objetivo, especialmente, né? O objetivo, porque antes de qualquer coisa, numa assessoria, o assessor, o consultor, o estrategista, ele sempre precisa compreender qual é a realidade do investidor, qual é a necessidade, os objetivos dessa pessoa. Então, isso sempre é o primeiro momento, né? A partir disso, se constroem as soluções, as melhores soluções aí para ter um retorno interessante. Me diga uma coisa, tu saísse do meio bancário, vamos dizer assim, e fosse para o setor imobiliário. E aí me vem uma pergunta, porque se tem um ditado ou um conceito de que o imóvel, investir em imóveis é a maneira mais segura do mundo. Isso é verdade ainda ou Eu não? arrisco dizer que sim, João Emílio, eu arrisco dizer que sim. Por quê? Sempre observadas todas as variáveis. Mas o imóvel, ele é um bem, né? Ele é um bem que, ao mesmo tempo em que você tem a valorização dele, você pode transformar esse bem numa renda mensal, né? Ele tem uma valorização. E os imóveis, eles dificilmente eles têm perda de valor ao longo do tempo. O imóvel sempre vai tender a valorizar. Uns mais, outros menos, um ciclo econômico mais, um ciclo econômico menos, né? Mas
com visão de longo prazo, é um patrimônio que ele sempre vai se valorizar ao longo do tempo. Então, pensando nisso, pensando também na preservação patrimonial, no crescimento patrimonial e até na sucessão, né, familiar, sempre o imóvel ele é um ativo seguro. Excelente, olha, está sendo muito bom. Eu já estou vendo aqui, eu já peguei várias perguntas aqui que eu vou ter que te encostar na parede depois. Mas eu quero aproveitar agora, nós estamos mais ou menos na metade do nosso episódio e eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Auto Novo, seu carro arranhou, amassou, vai lá, fale com o Tani. Estética automotiva, ele vai deixar seu carro brilhando de novo. Chofer para noivas. Chofer para noivas temporariamente está afastado do mercado, mas está renovando a sua frota. Acreditem, chofer para noivas vai continuar, mas com novos carros. Aguardem, vocês verão, ficarão bem surpresos. Eu quero agradecer também o nosso colega, poeta, Tovo, Max Tovo. Tovo, um grande abraço, que é colaborador da vinheta do canal. Aliás, vá no Spotify, procure Max Tovo, GT Frappé, é a música da vinheta do canal. É de uma beleza e de uma poesia fantástica. Vamos lá, não se esqueça, inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe, ative as notificações e comente. Comente, porque nunca deixamos nenhum comentário, nenhuma pergunta sem resposta. Me diz uma coisa, o que que é renda passiva de verdade? Renda passiva de verdade, João Emílio, corresponde àquela renda mensal, né, obtida através de algum investimento, de algum patrimônio, né, de algum ativo financeiro. Ou seja, no caso de um imóvel que está alugado, né, a gente pode considerar que a renda passiva ela corresponde ao valor do aluguel, né, recebido, descontados todos os custos ali, todos os ônus, né, da locação em si, aquela é uma renda passiva, né? Hoje Uhum. no mercado financeiro, digamos assim, há outros tipos de investimentos que também oferecem renda passiva, né? Os fundos imobiliários, algumas ações, né? Alguns tipos de ações que oferecem os dividendos. Mas o que que acontece? No mercado imobiliário, essa construção de patrimônio, né, valorização patrimonial versus renda passiva, ela sempre será vantajosa. Tá, agora me diz uma coisa, tu falasse aí de ah, renda passiva, e eu te pergunto agora, sob o ponto de vista imobiliário, é possível se viver única e exclusivamente de renda imobiliária? Pois então, né? Mais uma vez a resposta é depende, depende. Depende do quê? Da realidade financeira, né? Familiar ali da pessoa, das suas necessidades, dos seus objetivos. Digamos assim, unicamente de renda imobiliária, né? Viver, obter o seu sustento, né? Através de renda imobiliária, também é necessário uma estratégia bem pontual. Mas sim, é possível. Por exemplo, em se tratando de, vamos colocar aí duas análises, né? Renda obtida através de locação de imóveis, locação fixa de imóveis, né? Locação mais, digamos assim, por contratos mais longos e a locação por temporada. Existe um dado que é um dado bem aproximado de mercado, tá? Isso varia muito conforme a região, conforme o tipo de imóvel, mas uma média, para se ter uma ideia, valores práticos, né? Valores objetivos. Vamos colocar ali um patrimônio, vamos supor, né? Patrimônio de 1 milhão, né? 1 milhão em imóveis, pode ser, né? Um único imóvel, ou mais de um imóvel, dois ou três imóveis ali, mas que fechem 1 milhão de reais ali de imóvel, de valor presente de imóvel. Esse 1 milhão, ele vai dar mais ou menos
0,5% ao mês. Então, a estimativa é essa. Se tivermos 1 milhão de valor de imóvel, esse 1 milhão ele vai dar uma renda de 5 mil ao mês, né? Para cada realidade, isso vai ser, né? É possível viver com esses 5 mil? Sim ou não, né? Então, é algo muito relativo. Já em se tratando de locação por temporada, né, que é o que a gente chama hoje, que é o Airbnb, mais comumente aí conhecido, e dependendo do local também, né, do potencial turístico, do potencial de negócios da região onde o imóvel está localizado, esse valor ele aumenta, por exemplo, para 10 mil ao mês, para o mesmo patrimônio de 1 milhão. Então, assim, tudo é uma questão de observar as variáveis, né? Observar tanto as variáveis do próprio patrimônio, quanto as variáveis de mercado, né? Da demanda de mercado ali, da demanda existente. Mas em suma é isso. Sim, é possível, com estratégia. Ah, mas e para gerar renda? Quanto patrimônio a pessoa precisa ter? Então, se a renda for de a partir de locação fixa, né? Sim. E com esses dados que eu dei, né, João? Para um patrimônio de 1 milhão, se houver uma alocação fixa, em torno de 5 mil por mês, né? Uhum. Renda passiva, né? Então, vamos ver se eu consegui atender. Agora vamos dar um stop. Atender Tá, fazer a análise de forma clara. tá. Me diz uma coisa, e agora aqui vamos baixar um pouquinho a faixa etária. Qual é o melhor caminho para quem quer construir renda a partir dos 50? Baixei um pouquinho, não é 60 mais, é 50 mais. Sempre a resposta será planejamento. Planejamento estratégico, né? A começar o quanto antes a olhar os seus objetivos, a olhar a sua realidade financeira, a traçar os seus objetivos, né? Então, assim, a destinar parte da sua renda para investimentos, né? Com esse foco no longo prazo, né? Seja no mercado imobiliário, seja, por exemplo, uma previdência privada, seja algum outro tipo de investimentos, né? Que daí a gente tem uma gama bem ampla, mas assim, sempre o olhar será o olhar de planejamento, né? Então, claro, obviamente, quanto antes começarmos, né? Quanto mais cedo começarmos, melhor, né? Melhores serão os resultados, certamente. E tu que viesse do sistema bancário, eu te pergunto assim, ó, os fundos imobiliários, eles são melhores ou piores? Compara com um imóvel físico, assim, o ganho no imóvel físico. Então, João Emílio, os fundos imobiliários são diferentes, né? É um outro tipo, embora eles estejam vinculados ao mercado imobiliário, é uma lógica totalmente diferente, ao meu ver, do investimento em imóveis, na aquisição de imóveis. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles trabalham de que forma? Eles trabalham como cotas de investimentos que correspondam a investimentos do mercado imobiliário. Por exemplo, fundos imobiliários de tijolo, que a gente chama, né? São os investidores que compram aquelas cotas, eles estão o quê? Eles estão investindo, eles estão financiando, né? A construção, a manutenção de imóveis físicos, né? E assim por diante. Aí nós temos uma gama de tipos de fundos imobiliários, mas aonde que eu quero chegar? Fundos imobiliários correspondem àquela parcela lá que a gente falou no início, aquela parcela de investimentos que tem uma grande volatilidade, né? Eles têm uma volatilidade muitíssimo maior do que o preço dos imóveis físicos, né? Isso é algo assim bem visível. Por quê também? Porque eles estão sujeitos a outras variáveis, né? A outros fatores. E, além disso, eles são ativos que são comercializados na Bolsa de Valores, eles são ativos de renda variável. E eles estão sujeitos ao que a gente fala de marcação a mercado. Então, por exemplo, corre-se o risco, né?
de adquirir um fundo imobiliário, ou cotas de um fundo imobiliário, numa ocasião em que logo adiante possa ter uma queda na valorização, né? Então, assim, sempre precisa ser feito esse olhar bem pontual, né? É um ótimo tipo de ativo financeiro, inclusive, eu tenho na minha carteira fundos imobiliários, mas, obviamente, eles têm uma lógica bem diferente dos imóveis físicos, né? Eles precisam ter esse olhar de renda variável, com o potencial também de valorização e o potencial do quê? Da renda mensal, porque os fundos imobiliários eles também têm essa característica. Eles oferecem para o investidor uma rentabilidade mensal, né? Então, Uma todo mês liquidez, tem aquele pingadinho lá na conta, né? liquidez, né? Mas é bem variável também, né? É, Isso é um outro tipo de estratégia. tá. Olha, eu baixei a idade e começou a me dar coceira aqui. Vamos voltar para os 60 a mais, tá? Eu te pergunto assim, ó, 60 a mais deve manter o foco em preservar o que tem ou ainda pode pensar em crescimento? Nos dois, sempre pensando em preservação e no crescimento, né? Eu acredito o seguinte, sempre há tempo de ampliar patrimônio, sempre há tempo, né? Não é porque, não, já estou, né, aposentado, já estou ali com a minha vida, né? Sempre, se há disponibilidade, se há um objetivo claro, sempre há tempo de conquistar patrimônio para melhorar a renda, né? Por que não? Quem não quer sempre ampliar a sua renda, ampliar o seu patrimônio, né? E, inclusive, hoje a gente tem dispositivos, de potencializar os ganhos justamente para ampliar, né? Imóveis na planta, por exemplo. Muitas vezes os investidores eles usam estratégias, né, específicas, né? Adquire um, dois, por exemplo, né? Essa é uma estratégia que normalmente alguns investidores usam. É, Tem uma boa oportunidade para aquisição de imóvel na planta. Por exemplo, pegou um pré-lançamento, né, com um preço muito bom, um preço muito vantajoso, né? O investidor, que ele tem essa estratégia clara, né? Tem que ser uma estratégia clara para ele, tem que ter um objetivo. Ele adquire, ao invés de ele adquirir um contrato, ele adquire dois contratos, ele adquire dois apartamentos, né? Dentro do fluxo dele, dentro da capacidade financeira dele, obviamente, né? Ele adquire dois apartamentos, vai pagando ali dois apartamentos ao longo do tempo ali de construção, né? Quando chega lá o momento da entrega das chaves, por exemplo, que ele faz, né? E normalmente o imóvel ele valorizou ao longo do tempo. Vamos colocar ali ao longo dos 3, 4 anos de construção de um imóvel na planta, né? Ele vai valorizar. Chega lá na ponta, lá quando a construtora chegou e falou assim: olha, bom, o imóvel agora está pronto, vamos entregar as chaves, agora você pode quitar o seu saldo devedor. O que que ele vai fazer? Ele vai, com um dos apartamentos, ele vai revender para outro investidor que deseja aquele imóvel pronto já, e com aquela valorização ele vai e quita o segundo, né? Então, ele foi pagando dois. E com digamos assim, com essa valorização, com esse plus da valorização, ele foi lá e quitou. Então, ele adquiriu, vamos colocar ali, em 4 anos, ele adquiriu um imóvel, que ele pode colocar Não para se locação, ele descapitaliza, pode usufruir. ele não se descapitaliza para fazer a quitação daquele imóvel. Exatamente, ele não se descapitaliza, ele não retira valores das suas aplicações, né? Então, as suas aplicações, as suas demais aplicações ficam rendendo, se mantém ali no rendimento, né? Ele não precisa se descapitalizar, ele não precisa desembolsar novos valores para quitar. Um vai liquidar o outro, vai quitar o outro, né? E ele tem um apartamento em mãos. Então, essa é uma boa estratégia, inclusive, né? Muitos investidores, eles usam essa estratégia e isso vai alavancando. Aí né? Tem um imóvel, coloca para locação, ganha lá o seu valor mensal do Airbnb. Com aquele valor mensal, ele vai adquirir mais um ou dois contratos, por exemplo. Daqui a 3, 4 anos, ele lança novamente essa mesma estratégia, né? Liquida, tem mais um. Então vamos colocar aí no universo de 10 anos, vamos, né? Ele já adquiriu dois apartamentos, né?
Então, com esses dois apartamentos, ele vai colocar esses dois apartamentos para locação, vai ter duas vendas de Airbnb e assim por diante. Então, sempre com estratégia, com um olhar cuidadoso, né, com um olhar também assim, sempre olhando a realidade, são duas frentes que eu sempre defendo. A realidade financeira da pessoa e as oportunidades de valorização. Se a gente juntar os dois, conseguir casar os dois, só ganha. Janaína, não sei, aqui está começando a chegar umas nuvens pretas e eu acho que vamos falar sobre um assunto mais pesado um pouquinho agora. E eu te pergunto, qual foi o pior erro financeiro que tu viu alguém cometer? Olha, eu me arrisco a dizer que, assim, talvez não seja o maior, não seja um único caso específico, infelizmente, são muitos casos, né? Onde a pessoa, ela não consegue, ela não, pela própria falta de planejamento, ela se endivida, né, ao longo da vida de uma forma tão grave, né, que ela começa a colocar em risco o próprio patrimônio, né, se é que ela já conquistou um patrimônio, ela coloca em risco o próprio patrimônio que ela já adquiriu. Então, assim, é não ter esse olhar verdadeiro para a sua vida financeira, para a sua realidade financeira, né? Porque no momento em que você assume responsabilidades, né, e muitas vezes fica sujeito ao juro bancário, né, aos empréstimos, enfim, isso tudo pode virar uma bola de neve muito grande, né, e muitas vezes as pessoas não dão conta de arcar com aqueles custos, né, e isso a gente vê muito no mercado bancário, né, dentro da minha realidade de atendimento bancário, nossa, é algo muito comum. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes elas tendem a ter um padrão de vida maior, né? A nossa sociedade, ela tem um apelo muito grande pelo consumo, pelo status, né? Então, a gente muitas vezes, né, tem dificuldade para fazer esse planejamento, e a gente, todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. A gente tem dificuldade para fazer esse planejamento claro, né? E aí a gente acaba abraçando muitas vezes prestações, tira um empréstimo, aí daqui a um pouco não conseguiu pagar aquele empréstimo, tira outro para cobrir aquele primeiro, e aí já fica com dois. Então, assim, isso pode virar algo tão grave que a pessoa pode colocar em risco o seu patrimônio, a sua própria saúde, né? A qualidade de vida, a sua vida familiar, muitos casamentos, inclusive, né? Muitas relações entre pais e filhos, né? Acabam sendo abaladas por esse alto índice de endividamento da população. E isso é uma realidade muito dura. E eu digo mais, eu te fiz essa pergunta porque eu queria afunilar agora, porque muitas pessoas tiram a própria vida em função desse grau de endividamento, né? Exato. Estatisticamente, os homens cometem mais o suicídio do que as mulheres por causa desse grau de endividamento, né? Exato, João Emílio. O que que acontece, né? E aí, abrindo um parênteses até filosófico, né? O homem, ele tem essa necessidade do provedor, né? Dentro de uma família, por exemplo, né? E muitas vezes, quando o homem, né? Ele não consegue arcar ou ele se vê numa situação grave, por exemplo, de endividamento ou de ausência de recursos financeiros, isso acaba abalando tão gravemente a saúde física, a saúde familiar, a saúde emocional, que sim, infelizmente, há casos extremos como estes, né? Onde né, pode levar a uma situação extrema como o suicídio, né? Infelizmente. Por isso o planejamento, por isso olhar atento, né? Muito importante. E me diz uma coisa, tem muito golpe no mercado imobiliário? Já teve mais. Eu acredito que hoje, em função das regulações e dos portais de transparência, né? Hoje há e até a própria digitalização, né, do mundo aí, tá tudo no meio digital, né? No meio virtual. Então, hoje se tem acesso a muitas informações, né? Então,
eu acredito que está mais transparente, né? As negociações estão mais transparentes, as informações estão mais à disposição. Então, isso, ao longo dos anos, minimizou, a possibilidade de golpes, né? Eu acredito nisso. Mas, obviamente, sempre precisam ser observados os fatores, né? Os fatores de segurança. E aí, qualquer medida, né? De, por exemplo, aquisição de patrimônio, seja um imóvel fixo, seja um imóvel na planta, sempre haverão aqueles pontos de segurança que precisam ser observados. E isso tudo a gente tem um mapeamento. E o que que a pessoa deve se perguntar antes de adquirir um imóvel? Primeira coisa, qual é o objetivo? Né? Isso tem que estar claro. Qual é o objetivo da aquisição do imóvel? Né? É ampliar o patrimônio? É ter uma renda? É para, por exemplo, ter uma, né, para uso próprio, para ter uma casa, né, uma casa melhor, né? Então, o objetivo tem que estar claro, né? Para justamente para otimizar esse investimento. Janaína, me diz uma coisa. Tu tá longe dos 60 mais, longe dos 60, tá? E Nem eu, tão longe. não, tá bem longe, tá bem longe. Eu te pergunto assim, ó, que conselhos tu daria para um investidor de 60 mais? Olhar com clareza a sua realidade financeira, né? E planejar, planejar sempre, né? Traçar objetivos, traçar estratégias, sempre com viés de segurança, de rentabilidade, né? De liquidez também, né? Sempre olhando o tripé de investimentos. Então, assim, planejamento, olhar para a sua vida financeira, né? A gente não pode ficar no oba-oba, né? A gente tem que olhar, tem que colocar no papel. E muitas vezes, se tem dificuldade, cá está o estrategista patrimonial, né? Muitas pessoas não conseguem ou não têm essa, digamos assim, essa disponibilidade, né? Para olhar de verdade para a sua vida financeira. Então, é importante, né? Precisa desse olhar, planejar e traçar os seus objetivos. Janaína, vamos responder umas perguntas? Claro. Então vamos lá. O pessoal mandou. Vamos ver a primeira aqui. Qual é o erro mais comum que você vê em pessoas com mais de 60 anos quando falam de investimento e que pode fazer elas perderem tudo? Se empolgarem demais com ofertas muito atraentes, né? E não ter o cuidado de observar o nível de segurança do investimento. Seja ele um investimento financeiro, bancário, seja ele um investimento imobiliário, né? Então, sempre precisa ter esse olhar, né? O olhar da segurança. E, novamente, com o passar do tempo, cada vez mais, o olhar para a segurança, para a preservação do patrimônio, sempre. Inclusive investimento afetivo também, a gente pode ampliar. Também, sempre, sempre, cada vez mais. Uma outra pergunta. Imóvel, isso a gente tu já respondesse. Imóvel é realmente segurança ou pode ser a maior armadilha financeira depois dos 60? Se não houver esse olhar estratégico dentro do patrimônio da pessoa, pode se tornar uma armadilha. Por isso que precisa estar aderente à estratégia individual, familiar do investidor, né? Ele precisa ter o imóvel como um percentual do seu patrimônio que vai valorizar, que vai dar uma renda, que vai oferecer uma renda, né? Que vai, que tem um potencial de valorização, né? E também, né, indo um pouquinho mais além, que ele vai conseguir, né, com as soluções também adequadas, otimizar a carga tributária, que isso é um outro ponto que, inclusive,
rende uma outra live, João Emílio, né? A realidade tributária hoje, né, dos Nada, imóveis. nada. Isso aí. Então, assim, precisa ter esse olhar, né? Precisa ter o olhar cuidadoso, porque se comprar o imóvel sem o objetivo e simplesmente por comprar, sem olhar os fatores, pode haver isso, pode haver o risco, né? De daqui um pouco não valorizar o suficiente, então, né, ou de daqui um pouco precisar daquele recurso, ou de aportar um valor muito alto do seu patrimônio num imóvel físico, por exemplo, e aí de uma hora para outra, para alguma emergência, precisa daquele recurso, não consegue vender o imóvel porque não tem demanda, não valorizou. Então, assim, precisa olhar, precisa ter esse planejamento estratégico para antes de investir. Tem uma pergunta de um membro do canal aqui que eu vou ler só por consideração, mas tu já respondeste. Depois de 60, ainda existe espaço para crescer patrimônio ou o jogo passa a ser só não perder? Isso tu já respondesse ali. E a última pergunta aqui, que eu procurei amalgamar várias perguntas em um mesmo tópico, né? Qual é o erro silencioso que a pessoa comete sem perceber e que destrói o patrimônio ao longo dos anos? Eu acredito que a euforia, vou usar essa palavra, a euforia, né? A euforia A em seguir a euforia, em moda, todos os sentidos na vida, não leva a nada. exatamente. Olhar de uma forma clara e, né, segura. Então, assim, euforia em abraçar muitas vezes, né? E nem vamos falar aí nas opções de mercado aí, né? Às vezes até as correntes financeiras, né? Então, assim, não dá para entrar na moda, não dá para entrar, né, só porque o amigo recomendou, não, tem que olhar com cuidado, tem que olhar com cautela e sempre observar, né? Olhar, analisar todos os fatores envolvidos e analisar o patrimônio como um todo, né? O quanto que a pessoa vai aportar naquele determinado investimento, né? Não pode aportar tudo num determinado investimento. Precisa zelar pela diversificação. Sempre vai ser esse também é um grande segredo. Diversificar sempre, né? Nunca colocar aquela velha ideia, né? De nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Sempre diversificar é muito importante. Janaína, tu tá longe dos 60, mas se tu tivesse 60 e tu tivesse que recomeçar financeiramente, tu farias diferente alguma coisa ou o que que tu farias diferente? Hoje e é o que eu já venho fazendo, porque eu não estou, né? Estou longe, mas também não tão longe dos 60, vamos colocar assim. Olhar diferente ou mudar o olhar, vamos colocar, né? Começar a olhar mais para o longo prazo, né? Hum? Visão de médio e longo prazo. Porque quando se é jovem, vamos colocar ali antes dos 40, a gente não pensa muito. Se a gente não pensa muitas vezes com 50, com 60, com 30 ou com 40, muito menos, né? Não se pensa na aposentadoria, não se pensa em como vai ser a sua subsistência, né? Enfim. Então, olhar diferente, olhar cada vez mais para essa questão da segurança, da preservação do patrimônio, dos dispositivos de segurança e também sempre buscar ampliar, né? Ampliar estratégias patrimoniais para ampliar o seu patrimônio, melhorar os seus retornos, sempre. Excelente. Olha, estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu quero te parabenizar pela clareza, pela riqueza e pela tua didática, maneira como tu conseguisse dar o teu recado de uma maneira simplificada. Olha, eu, como um leigo total no assunto, eu consegui, captar o teu recado e eu consegui captar também a importância da tua função, que é
uma assessoria financeira, uma assessoria imobiliária, seria como um psicólogo ou um psicólogo que vai nos dar os conselhos que a gente vai fazer com o dinheiro da gente. Parabéns e já te adianto que tu vais voltar. As portas do canal estão sempre abertas para ti e muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Nossa, João Emílio, é uma grande honra, né? Uma grande alegria aí poder contribuir, né? Contribuir de alguma forma, e especialmente nesse momento tão especial da vida, né? Que já é, vamos colocar aí a segunda metade da vida, né? Poder contribuir e ajudar, né? De alguma forma nesse planejamento, nessas ideias, nesses olhares, né? E com certeza. Volto, né? E estou à disposição também, estou à disposição. É, quem quiser conversar, quem quiser saber mais, né? Conhecer melhor as estratégias, conhecer melhor os modelos de investimento, né? Os modelos de negócios, né? Para ampliar, para conquistar mais patrimônio, para ter uma renda, né? Uma renda melhor, um retorno melhor, né? Estou plenamente à disposição. Muito obrigada, João Emílio. Muito obrigada pelo convite. Inclusive, os contatos, as maneiras que você tem de entrar em contato com a Janaína estão no rodapé aqui, ou algum canto da tela. Pode entrar em contato, ela tem certeza que ela vai lhe assessorar da melhor maneira possível. Então, nós chegamos ao fim e eu quero sempre lembrar que, dentro da filosofia do Man of 60, que não é sobre idade. Não interessa a idade que você tenha. Man of 60 é sobre postura. É muito diferente do que idade. E fazendo o uso do kit do Man of 60, esse aqui é para o colesterol, esse aqui é para vitamina D, este aqui é para pressão, e esse aqui é para postura, se é que me entende. Até o próximo episódio. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé. Seu sorriso é um balé.